fazer as oferendas de bois, as oferendas das ovelhas, e que José e Maria também fizeram oferendas no templo, levando o par de pombinhos, né? Até os sacerdotes pegavam aquelas oferendas e entre eles, dentro do templo, faziam grandes churrascos. Então eram grandes celebrações que aconteciam rindo do povo. E aí Jesus conta uma parábola que nos ensina de maneira muito bela, né? Aliás, a parábola de hoje está em perfeita sintonia com as palavras do Magnífica proclamado pela mãe de Jesus. Ela que diz em oração assim, né? Que Deus, Ele é aquele que encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos, que eram ricos, de mãos vazias. É o que diz para nós o Magnífica, né? E trata-se da parábola do rico e do indigente Lázaro. Vocês sabem que é muito fácil para nós banir a palavra humildade do dicionário ou da mente humana, achando que armazenar milhares de informações na memória ou deter o poder é o suficiente para nós conhecermos toda a existência. Não é. A diferença que existe entre o rico, que é orgulhoso, aquele do Evangelho, e o pobre, que é humilde, é que os ricos, eles olham para a sua tese, incham com a sua cultura, cegam com suas verdades e acham que são superiores aos outros, enquanto que os humildes são corajosos para olhar para o céu. Olham para cima do horizonte das coisas terrenas, olham para cima do seu conhecimento e percebem que sabem tão pouco desse mundo. Por isso dependem de Deus. Vamos então olhar as duas características desses dois personagens do Evangelho. Primeiro vamos olhar um pouquinho as características do homem rico. Olha como que nos impressiona. O homem rico do Evangelho se vestia com roupas finas. Em outras palavras, ele gostava de gastar uma grande parte dos seus bens com roupas. Eram gastos abusivos. Há mais uma característica das roupas do rico. Eram roupas elegantes, ou seja, ele gostava de se aparentar, de ter boa aparência para as pessoas ao seu redor. Era uma pessoa cheia de superficialidade. Um detalhe que mais é intrigante no Evangelho: o rico dava festas esplêndidas, ou seja, era um grande esbanjador. Só que o detalhe que é diferente, nós gostamos de dar festas, não é verdade? Gostamos de chamar as pessoas para uma festa de ocasião. Esse rico do Evangelho, o detalhe que o Evangelho traz que nos impressiona, é que ele dava festas esplêndidas todos os dias. A gente consegue manter uma estrutura dando festas todos os dias? É impossível isso a nós. E a característica desse rico era tanta que ele dava festa todos os dias. Ou seja, o estilo de vida de dar festa todos os dias era natural para o homem rico. E não se tratava de festa de ocasiões. Qual é o nome desse homem rico do Evangelho? É inexistente. Não existe o nome desse homem. Então, o que nos impressiona é isso. Todos se lembravam das grandes festas, mas nem seu nome sabiam. O seu nome não era famoso, ele era conhecido por aquilo que ele fazia. Ele era conhecido como homem rico. Ou seja, perdeu a própria identidade, perdeu o próprio nome. Com certeza as pessoas que moravam no bairro dele falavam assim: você vai lá na casa do homem rico? Que loucura, né? As características agora do pobre que tem a sua identidade, Lázaro. A ausência de roupas elegantes. Vocês sabem qual que era a roupa do pobre Lázaro? A roupa do pobre Lázaro eram as cascas das feridas do seu corpo.
Em vez de uma casa digna ou um palácio, Lázaro ficava sentado no chão. Em vez de festas todos os dias, Lázaro, ele somente queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. O que indica o pouco caso que o rico fazia ao pobre Lázaro? Lázaro ficava sentado junto à porta da casa do rico, mas nunca recebeu um convite para entrar e participar de uma festa. E olha que o rico dava festa todo dia. Pode uma situação gritante como essa, festa todos os dias, e aquele pobre sentado ali na beira da porta da casa e não receber nunca um convite para entrar? É muita frieza, é muito esquecimento, é uma situação praticamente desesperadora, né? Por acaso Lázaro ganhava ao menos a sobra das comidas? Não. Em vez disso, o Evangelho relata que os cães vinham lamber as suas feridas. Que situação gritante, né? Agora, o desfecho final da vida dos dois. Ambos morrem. O pobre é levado pelo anjo para junto de Abraão. Como que ninguém que participa das festas se mobiliza para tomar uma atitude com relação ao pobre, os anjos fazem a sua parte. Então o Evangelho diz que os anjos levaram o pobre Lázaro para o céu. Quanto ao rico, o Evangelho somente diz que ele foi enterrado. O que deixa claro onde o rico estava, na região dos mortos, no meio das tormentas, é o que faz mais pesar na consciência do rico, né? O rico, ele estava iludido com festas e nunca implorou a compaixão de Deus. Lázaro, o pobre, implorava a compaixão de Deus todos os dias. O desejo de compaixão do rico brota do desespero da situação que ele vive depois que ele morre. Então, lá no meio das chamas, lá no meio do sofrimento, é que pela primeira vez ele grita: Pai Abraão, tende misericórdia de mim. Ele teve a vida inteira para gritar isso. Ele teve a história inteira para pedir piedade, Senhor, me perdoa, tende piedade de mim. Nunca fez. Foi fazer numa situação que era irreversível. Ou seja, olha o sofrimento e o desespero desse homem rico. Ele não deseja mais as suas festas. O que ele deseja? Ele deseja simplesmente que Lázaro possa ir com a pontinha do dedo dele molhado, colocar na língua dele para ter um alívio na situação a qual ele vive. Ele só deseja isso, não deseja mais festas. Isso é concedido a ele? Não é concedido mais. Abraão deixa muito claro ao homem rico que o sentido da vida dele nesse mundo passou sendo